Olá, retornando aqui ao YouTube, trazendo mais uma vez Karen Armstrong e sua formidável explanação do que é uma história de Deus. Naturalmente que quando eu li esse título, há alguns anos, quando comprei o livro, eu achei impossível uma pessoa falar em um livro inteiro sobre Deus, uma história de Deus, mas ela consegue. Aí no YouTube, eu vou deixar o link abaixo, vou tentar fazer isso, que eu não sei se consigo. Eu tenho um trabalho chamado Uma História de Deus, mas que vai apenas até uma parte do livro. Então agora, nesses novos tempos, quando nós ainda estamos passando por um teste gravíssimo, 2 anos de reclusão para alguns, para outros de absoluta indiferença, mas 2 anos de reclusão por conta da pandemia, eu achei que a pergunta que ela faz é mais pertinente do que nunca. Então estamos na entrada do ano e ela pergunta: Deus tem futuro? Sim, porque a pandemia nos trouxe esse questionamento, que não tem nada de absurdo, é um questionamento pertinente, é um questionamento que se faz urgente, porque nós vivenciamos e não sabemos como será o ano de 2022, não é? Os hospitais estão cheios e tudo. E onde está Deus? Há alguns anos Castro Alves fez essa pergunta: Deus, onde estás? Onde te escondes que não me ouves? E acredito que agora, durante essa pandemia e durante os aflitivos casos que encheram as UTIs, principalmente de pessoas velhas, sendo que as pessoas mais novas foram mais raras. Mas as pessoas novas não entenderam a periculosidade que essa doença, esse vírus, trouxe para os mais velhos. E acredito que os mais velhos tenham se perguntado: meu Deus, por quê? Ou, Deus, onde estás? Porque não escutas as minhas preces enquanto vou para uma UTI isolado, sofrendo? Mas isso não é, na realidade, o que importa. O que importa é a pergunta fundamental que ela faz. Primeiro ela relata que há décadas nós estamos criando armas capazes de varrer a humanidade, a vida humana da face da Terra, do planeta, de destruir tudo. O próprio homem, em seu modo de existir leviano, está destruindo o planeta, destruindo o nosso sistema ecológico, destruindo as florestas, destruindo os animais, destruindo até a vida humana selvagem, por assim dizer, que vive em nossas terras. Então, como a ideia de Deus sobreviverá diante de tamanho caos? Porque agora nós sabemos que os vírus nos atacam com uma violência e uma rapidez extraordinária. É bem verdade que os cientistas reagem também com uma rapidez e uma excelência ainda não extraordinária, mas muito pertinente. Então, continua Karen. Durante 4.000 anos, a ideia da sobrevivência de Deus se adaptou constantemente para satisfazer as exigências do momento. Mas, no século XX, e eu acrescento XXI, já não funciona para um número cada vez maior de pessoas. E as ideias religiosas desaparecem quando perdem a eficácia. Porque o nosso trato com Deus é um trato de toma lá da cá.
Se você me concede isso, Deus, eu deixo de fazer aquilo que dizem lhe desagrada. Você não deixa de fazer aquilo porque aquilo é mal, mas sim porque desagrada a Deus. De maneira que fica também, nessa reflexão da Karen aqui, uma pergunta muito pertinente. E se eu não tiver mais a ideia da sobrevivência de Deus, como eu definirei minha moral? Que parâmetros eu usarei? Bom, mas vamos continuar e deixamos essas perguntas para reflexão de vocês, certo? Então, talvez Deus seja de fato uma ideia do passado. Não creio. É uma ideia que está passando. O estudioso americano Peter Berger observa que muitas vezes usamos 2 pesos e 2 medidas quando comparamos o passado com o presente. Enquanto o passado é analisado e se torna relativo, o presente fica imune a esse processo. E nossa atual posição se converte num absoluto. Assim, o analista considera os autores do Novo Testamento aflitos com a falsa consciência enraizada na época deles, mas vê como pura bênção intelectual a consciência de sua própria época. Para os secularistas do século XIX, século XX e século XXI, pasmem, ainda tem quem se resista. O ateísmo é a condição irreversível da humanidade na era científica. Recentemente, meu irmão me contou que foi a uma festinha na casa de familiares e começaram a falar em religião. E ele disse: eu não tenho religião alguma. Uma jovem evangélica tomou-se de brios e partiu para cima dele com as armas que possuía, clamando que ele era blasfemo, e aí por aí foi. Em pleno século XXI, nós estamos vendo ainda pessoas arraigadas a esse tipo de pensamento. Se não for como eu quero, crendo em um Deus imaginário que eu não consigo provar, eu me zango, eu reajo. Bom, ele disse que ultrapassou a querela simplesmente sorrindo e dizendo que cada um tem um modo de pensar. Muito bem. Na Europa, as igrejas estão se esvaziando, de forma, por exemplo, que na Holanda, muitas igrejas se transformaram em museus, em locais para eventos de arte, etc. O ateísmo já não é a ideologia de uns poucos pioneiros intelectuais, mas um estado de espírito predominante. É necessário que se faça aqui uma advertência para os que não assistiram outros vídeos da Karen. Ela não se declara ateia, nem agnóstica, nem nada. Ela se declara uma pesquisadora e uma historiadora das religiões, de Deus e de tudo que eventualmente se cogitou de chamar de sagrado. Então, não vamos pensar que a escritora tem um ponto de vista e está defendendo esse ponto de vista. Vocês vão ver que não é assim. Antes, a ideia do ateísmo derivava de uma determinada ideia de Deus, porém agora parece que perdeu sua relação natural com o teísmo e se tornou uma resposta automática à experiência da vida numa sociedade secularizada. Quando Nietzsche, ela coloca aqui, quando o louco do Nietzsche, eu adoro Nietzsche, não o considero louco, mas respeito a opinião da escritora. Mas quando ele
em A Gaia Ciência, se eu não estou enganada, ou em Além do Bem ou Além do Mal, ele declara que Deus está morto. Ele não está dizendo que houve uma morte causada por alguma coisa e que Deus morreu de fato. Ele está dizendo que a ideia de Deus esvaneceu-se. Aquela ideia pela qual lutávamos e tinha fé, na opinião de Nietzsche, não existe mais. Deus morreu. Para confirmar isso, e essa posição de Nietzsche é muito interessante, porque em outros livros ele acata a presença, embora sempre combata as religiões. E a religião cristã é a principal causa dele. Mas, quando soubemos isso, quando lemos isso, pastores foram a púlpitos irados, padres foram falar sobre isso, quando na realidade eles ajudaram a divulgar a ideia, porque nem todo mundo lê Nietzsche e nem todo mundo comprou a ideia ou adotou a ideia. Mas outros se sentiram aliviados com a sua ausência. Essa questão do alívio quanto à ausência de Deus, ela merece uma digressão aqui, merece um pouco que nós falemos a respeito. Por que o alívio? Porque, na realidade, a presença de Deus em nossas vidas, ela nos trazia, e para os que creem ainda traz, uma responsabilidade muito grande no sentido de que não podemos pecar. Ou traduzindo, não podemos fazer nada que vá contra as leis e as vontades de Deus. De onde vieram essas leis e essas vontades de Deus? Dos homens. Então você não é bom por uma questão de integridade pessoal, por uma questão de ética, de comportamento. Não, você é bom por medo. Nesse sentido, então, ela vai dizer que muitos se sentiram aliviados com sua ausência. Foi como se tivessem sido liberados de uma canga. Vocês sabem o que é uma canga? Não é aquele negócio que bota em volta do maiô ou dos quase inexistentes biquínis. Canga, na minha terra, é um trabalho feito em madeira que se põe no pescoço de um animal para que ele não atravesse cercas e ele possa ficar sem muitas dificuldades no campo, mas sem fugir, porque a canga impede. O mesmo se aplica também a uma peia que se coloca nos cavalos para que eles não andem muito e não comam demais. Enfim, coisas de quem é sertanejo. Outros se sentem aliviados com sua ausência, já falei. Quem já teve problemas com a religião, acha ótimo livrar-se de um Deus que lhe aterrorizou a infância. Quando eu era jovem, eu me casei com 15 anos. Levadas pela moda, vi várias amigas casando e a minha mãe achou ótimo que tivesse um rapaz e tal, e casei. E evidentemente fui amadurecer. Mais tarde, após uns 5 anos de convivência, eu resolvi pedir a separação porque o casamento não estava sendo como eu gostaria que fosse. E procurei uma professora minha que era freira de um colégio religioso e ela tinha sido minha mestra de latim, de francês, de matemática, de português. E eu então a procurei para um conselho. E ela me disse que a partir dali, quando eu me separasse, eu não poderia mais comungar e nem confessar. E que a minha presença na missa só teria valor se eu fizesse um meia-culpa e desistisse da ideia da separação.
Eu tinha exatos 21 anos. Olhei para ela e disse, mas por quê? Ela disse, eu vou chamar Padre Fulano para que ele lhe dê um conselho maior. E o Padre Fulano veio e chegou para mim e disse muita coisa. Lá para as tantas ele disse, minha filha, Deus disse, não separe o homem o que Deus juntou. E eu, que sempre gostei muito de ler a Bíblia, de ler todas essas coisas, eu leio tudo. Eu não tenho pejo de ler nada, eu leio tudo. Eu, com meus 21 anos, virei para ele e fiz, mas padre, Deus também disse que não cairá uma só folha das árvores sem o consentimento dele. E como ficamos? Ele disse, você não tem mais jeito. Eu acredito que eu fui um pouco atrevida, mas foi pertinente, não é? Então eu tive esses problemas com a religião. Achei muito interessante ficar afastada, porque ele me aterrorizava desde a infância, quando dizia, as suas leis diziam, que os meus pecados recairiam sobre meus filhos até na terceira e quarta geração. Na terceira e quarta geração. Então foi um alívio muito grande, de repente, passar a me libertar desse tipo de ideia, até que mais tarde, encontrando o Espiritismo, eu entendi que esse trecho havia sido traduzido com malícia, que na realidade, na tradução de Pastorino e de outros estudiosos, a frase era que os teus pecados serão cobrados dos teus filhos até a terceira ou quarta geração. Como o Espiritismo acredita na reencarnação, eles acham que nós voltamos como netos, bisnetos ou tataranetos para zerar as nossas dívidas. Eu estou deixando isso como uma explicação que, à época, me satisfez. Mas depois continuei sem religião. É maravilhoso, diz Karen, não ter de se acovardar diante de uma divindade vingativa e uma divindade que nos vigia desde a nossa intimidade no banheiro, a nossa intimidade em nosso quarto, a nossa vida íntima e, pasmem, até nossos pensamentos. Bom, diante de uma divindade vingativa que nos ameaça com a danação eterna se não nos ativermos às suas regras. A partir do pensamento livre, mas não o pensamento livre como muitos conjecturam por aí, livre para fazer coisas erradas, coisas que as leis consideram erradas, as leis humanas consideram erradas e as leis morais consideram erradas. Não é? Então, nós adquirimos uma liberdade intelectual e podemos seguir nossas próprias ideias. Já não precisamos contornar difíceis artigos de fé com a constante sensação de estar perdendo a integridade. E sempre, vocês já viram como a culpa nos deprime? A culpa e o medo, ou o medo e a culpa, são fatores de depressão constantes. São fatores absurdos que consomem as nossas vidas, quando eles partem da religião ou de quem patrocina as religiões. Então, imaginamos uma divindade vingativa
que conhecemos que é o autêntico Deus dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos, e nem sempre percebemos que se trata de uma lamentável aberração. Observem o texto, que a ideia, porque tudo isso nos foi trazido pelos homens. Não há comprovação de que Deus tenha falado com ninguém dizendo certas coisas. De jeito nenhum. Então nós temos que aprofundar bastante os nossos estudos acerca da ideia de Deus, não abandoná-la como inconsequente, nem apaixonar-se por ela, fazendo da vida um fanatismo inútil. E há também desolação. Jean-Paul Sartre, nasceu em 1905, morreu em 1980, ele fala do vazio em forma de Deus na consciência humana, onde Deus sempre esteve. É difícil você administrar a sua vida sem a ideia de Deus. A liberdade intelectual dessa ausência de Deus pode ser embriagadora demais. Então você tem que apelar para várias formas de contenção para que a sua vida seja uma vida digna, rica. Mas o que nós temos que abdicar imediatamente e execrar é a culpa e o medo, e adotar a responsabilidade e a correção dos erros, quando cometidos, e quando realmente forem cometidos e ajuizados como tal. Então, muito bem. Apesar disso, Jean-Paul Sartre insiste que se Deus existisse, seria necessário rejeitá-lo, pois é uma ideia que anula nossa liberdade. Fantástico, não é? O fato de que qualquer ideia anule a nossa liberdade é execrável. Se um companheiro ou companheira, se nossos parentes mais próximos cerceiam a nossa liberdade de forma vil, liberte-se. Liberte-se primeiro aqui e depois liberte-se de fato. A religião tradicional, continua Karen, nos diz que devemos nos amoldar à ideia divina da humanidade para nos tornar plenamente humanos. Ao contrário, diz ela, é notável, ao contrário, devemos ver os seres humanos como a liberdade encarnada. Não essa liberdade que se exterioriza em comportamentos bizarros, estranhos, na nudez gratuita, sem nenhuma relevância, nas frases recheadas de palavras sórdidas que nos remetem a pensamentos sórdidos porque acompanham a ideia da palavra. Devemos ter uma linguagem boa, uma linguagem limpa. Ah, mas eu gosto de dizer palavrão. Diga, o problema é seu. Mas eu não gosto, não quero escutar, o problema é meu, né? Então, o ateísmo de Sartre, por exemplo, não é um credo consolador, mas para outros existencialistas, para quem não sabe, Jean-Paul Sartre foi o criador do existencialismo. A ausência de Deus equivale a uma libertação. Eu digo a vocês que eu ainda não me libertei totalmente da ideia de Deus. Ela ainda me perturba de quando em quando, mas quando leio livros como este, como leio outros autores formidáveis, eu sinto as correntes caindo. E quando elas voltam, sou eu mesma e minha carência de um ser superior para resolver meus problemas
materiais são colocadas de novo. Então esse rame-rame, esse vai, não vai, esse vem e volta, com a idade que eu estou, 78 anos, espero que esteja perto de terminar. Quer seja eu escolhendo adorar a Deus, acho difícil, quer seja eu escolhendo não pensar mais nele. Bom, Maurice Merleau-Ponty afirma que ao invés de aumentar nosso senso do prodígio, Deus na verdade o aniquila. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em uma criança com câncer, eu vou logo apelando, eu vou com tudo. Uma criança com câncer, uma criança de 3, 4 anos com câncer, sofrendo indizivelmente, como podemos entender a misericórdia de Deus? Como podemos entender o plano dele? Que plano? Porque nossos velhinhos que se foram nessa pandemia não puderam morrer em paz, graças a Deus. Não, Deus não chegou junto. Eles morreram como tinham que morrer materialmente pessoas infectadas por um vírus mortal para idosos, principalmente. Como sempre, diz Carey, os ateus têm certa razão. Deus realmente foi usado para tolher a criatividade e se fazem dele uma resposta para todo tipo de problema e toda contingência possíveis, ele pode mesmo anular nosso senso do prodígio ou da realização. Um ateísmo apaixonado, diz ela, e engajado, pode ser mais religioso que um teísmo morno ou inadequado ou só de fachada social. Quando, como a gente diz assim, não, eu preciso ir à missa, eu tenho que ir à missa. Minha semana não está certa se eu não for ao templo, se eu não for ao terreiro, se eu não for à igreja, se eu não for a isso, se eu não for aquilo. Mas quando sai da porta do terreiro, do templo, da igreja, do que seja, continua a mesma pessoa virulenta, perversa, vil ou indiferente de sempre. Na década de 50, diz Carey, eu estou me alongando um pouco, mas já terminamos para que possamos continuar em uma outra oportunidade. Na década de 50, positivistas lógicos, como Alfred Jules Ayer, perguntaram se fazia sentido acreditar em Deus. Estamos remetendo à pergunta do início. As ciências naturais seriam a única fonte confiável de conhecimento, porque podem ser testadas empiricamente. Ayer não pergunta se Deus existe ou não, mas se a ideia de Deus tem algum sentido. Explica que uma afirmação não tem sentido se não sabemos como averiguar seu acerto ou erro. Os cientistas e os filósofos que não encontraram espaço para Deus em seus sistemas, geralmente se referem à ideia de Deus como causa primeira. Noção que judeus, muçulmanos e cristãos ortodoxos gregos acabaram abandonando na Idade Média. O teísmo é tão confuso e as frases em que Deus aparece são tão incoerentes e tão inverificáveis que falar de crença ou descrença, fé ou não fé, é logicamente impossível, diz Ayer. O ateísmo é tão ininteligível e sem sentido quanto o teísmo. Nada no conceito de Deus é suscetível de negação ou ceticismo. E por hoje é só.
amigos desse canal, obrigada pela constância e perseverança. Não esqueçam de dar seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal e até como estímulo para o nosso trabalho. Não esqueçam, se gostaram, não esqueçam de compartilhar o canal, de se inscrever no canal e nos visitar de quando em quando. Não temos datas previstas para a colocação de trabalhos, colocamos assim. Quando temos um tema e um assunto que sabemos será agradável de ser discutido. Então, aproveitando o início do ano, bom 2022, que tudo corra de maneira gentil em nossas vidas e breve nos reencontraremos. Até logo.